Fala, turma do melhoramento, bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Lembrem-se que os vídeos eles não substituem o estudo e a revisão dos temas por vocês. Apenas o objetivo é nós mostrarmos os principais destaques da aula, correto? Assistam um vídeo, tirem suas dúvidas segunda-feira. Pessoal, modos de reprodução das plantas cultivadas. O que isso muda se você é um agricultor, um sementeiro ou um melhorista de plantas? Muito provavelmente, se você é um produtor de maçã, por exemplo, você será orientado a cultivar ou manter caixas de abelha ao longo do seu pomar, porque isso vai ajudar na polinização das maçãs. Se você é um sementeiro, um produtor de sementes de milho híbridos, por exemplo, você vai ter cuidados com o isolamento dessa tua cultura para evitar contaminação genética e perda da qualidade da tua semente. Agora, pessoal, se você é um melhorista, tenha certeza que todos esses cuidados você terá e muito mais. Para o melhoramento, modos de reprodução das plantas é um grande divisor de águas, pessoal. Ele define, além dos próprios métodos de seleção que serão aplicados em cada uma das culturas, ele também define como a variabilidade genética ela é capitalizada. Isso é muito importante, certo? Vamos pensar então em 3 culturas particulares, pessoal. Temos aqui, por exemplo, o milho, o feijão e a batata, correto? Vamos começar pelo milho. Se vocês, como muitos de vocês devem saber, o milho ele produz 2 estruturas ao longo do seu desenvolvimento, correto? A primeira delas geralmente é o pendão. E 2 a 5 dias após aproximadamente, sai o que a gente chama dos estilos, ou a boneca do milho, certo? Ou seja, o milho ele possui uma diferença temporal e espacial no desenvolvimento de suas estruturas. O pendão carrega a flor masculina, enquanto que a boneca a flor feminina. Já o feijão, pessoal, quando inicia seu processo aí de florescimento, independente do hábito de crescimento, tá? Ele produz uma inflorescência, e nessa inflorescência existem flores que nós chamamos de hermafroditas, ou seja, contém os 2 sexos na mesma flor, certo? E por isso, por essa característica, dificilmente são introduzidos novos fatores genéticos dentro de uma planta quando ela se coloca seu próprio pólen sobre a sua flor. E a batata, pessoal? Nós estamos falando de culturas graníferas, feijão, o milho e a batata, que o principal produto comercial são os tubérculos, seja produto que é produzido embaixo da terra. Aí é que reside a grande diferença, pessoal, para o melhoramento. Independente do produto comercial, a forma de propagação preponderante que existe na cultura, o melhoramento ele vai usufruir da variabilidade, ou seja, o melhoramento de batata exige o cruzamento entre as flores. Ou seja, para o melhoramento, independente do modo de propagação, é muito importante conhecer a biologia floral dessas plantas, certo? Então, pessoal, sob o ponto de vista do melhoramento, nós conhecemos 2 principais modos de propagação ou de reprodução das plantas. O assexuado, que seria como exemplo a batata, que a gente acabou de comentar. Mas lembrem-se que para fazer o melhoramento da batata, a gente vai utilizar de uma via sexuada. Dentro da via sexuada, e aí realmente vem o interesse do melhoramento, nós conhecemos 2 tipos de plantas praticamente, tá? Que seriam as autógamas ok? E as alógamas. Tá, Rita, mas o que separa então o que é autógama e o que é alógama dentro das vias sexuadas, né? Dentro daquelas culturas que cruzam-se, que trocam pólen entre indivíduos diferentes, tá? O que muda, pessoal, são as taxas de cruzamento que ocorrem, tá? No melhoramento é muito conhecido um diagrama como esse aqui, ó, no qual eu represento as taxas de cruzamento que existem entre as espécies. Vamos colocar aqui então que eu posso ter 0% de taxa de cruzamento, posso ter 5%, ok? E
posso ter lá o 95% e 100%, pessoal, tá? De taxas de cruzamento. Lembram-se que a gente comentou nas aulas passadas, né, que o cruzamento é representado por esse quadradinho aí, beleza? O que vocês acham, pessoal? Onde é que estão as autógamas e as alógamas? Quando a gente comentou que o feijão dificilmente novos fatores genéticos, né, são introduzidos nessa planta, a gente pode imaginar então que as taxas de fecundação cruzada, de cruzamento entre indivíduos diferentes, é muito rara, certo? Então, o feijão é uma planta autógama, pessoal. Tá aqui, ó. As autógamas, então, ocorrem em baixíssimas taxas de cruzamento artificial. No feijão, às vezes, isso aumenta um pouquinho, porque o feijão tem uma flor muito vistosa, atrativa para as abelhas, por exemplo, né? Isso pode aí atrair um pouquinho de cruzamentos artificiais, certo? E lá no outro extremo, o milho, por exemplo, que tem as estruturas tão separadas, pessoal, ele tem a tendência, então, em trocar muito pólen, trocar alelo, porque o seu pólen ele é facilmente levado pelo vento, certo? Então, lá no outro extremo está o milho, as alógamas. E algumas literaturas, né, e de fato, realmente existem algumas plantas, isso aqui não é categórico, né, pessoal? Existem algumas culturas aí que insistem em ficar nesse meinho aqui, entre 5% e 95%, que nós chamamos aí das intermediárias, tá? Mas, para o melhoramento, mesmo as intermediárias, ou elas vão cair para cá, com feijão, ou elas vão cair para lá, com milho, certo? Intermediárias. Exemplo, Rita, de intermediárias. O algodão, por exemplo, é uma planta que, às vezes, dependendo do ambiente, ele se autofecunda, ou às vezes ele troca pólen. Pessoal, cada uma dessas culturas aqui, as autógamas e as alógamas, que sob o ponto de vista do melhoramento tem mais importância, nós vamos tratar nos próximos vídeos. Abraço, pessoal!